Bom, como sempre, né? Alguém tem que começar fazendo oração. Claudinha, E hoje nós escolhemos a Ana. Eu? Isso, Tá bom. vamos lá. Vamos Um de começar cada então? vez, todo mundo participar. Então, posso começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Obrigada, Jesus, nosso mestre querido, por mais um dia de estudo, por mais um encontro, nossos irmãos queridos, nossa família Amor e Fé. Obrigada por todos aqui estarmos com saúde, estarmos bem no meio dessa pandemia. Eu queria pedir a Deus que nos abençoasse e que nós possamos continuar firmes aqui na luta, estudando, trabalhando e podendo ajudar assim as pessoas, né, na medida do possível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal. Que é teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Então vamos lá, mais uma vez, boa noite para todo mundo. Mais um estudo. Semana passada foi aniversário do Robertinho, eu tive que ir lá, mas deu tudo certo, tá gravado, já está na nossa página lá no YouTube. E eu vou pedir para a Claudinha ler, então, o texto de hoje, que é Mateus 19, 13 a 15, que também está no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º. As crianças e o reino dos céus. Então trouxeram-lhe criancinhas para que impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreenderam eles. Porém, disse: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. E impondo as mãos, partiu dali. Muito bom. Alguém quer começar? Esse trecho é pequenininho, eu estou usando também, eu uso o mesmo que o Roberto, a tradução do Haroldo do Novo Testamento, mas tem bastante coisa aqui no Evangelho, né? No Evangelho. Alguém se dispõe a ler aí? no Evangelho? Isso. Eu não tenho no momento aqui. Já a explanar alguma coisa a respeito? Quer iniciar, Zé? Bom, se puder, eu posso começar, mas o Evangelho não tenho aqui ele. Não, tudo Quer que bem. ler essa parte? Tá? Posso? Nós vamos complementando. Uhum. Certo. Pode começar, então? Então vamos lá. Estamos aí, está aberto todo mundo. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já tomara por símbolo da humildade. Essa comparação poderia não nos parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo
e que ele traz, ao renascer na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou na existência precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino dos céus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Eu acho que é um bom trecho. Isso, vamos guardar um pouquinho, vamos debater um pouco aí, que eu acho que tem bastante coisa para se falar, bastante coisa para a gente aprender aí. Quer iniciar, Zé? Vamos lá. Bom, voltando lá ao Mateus 19, né, em versículo 13, o que se passa, então? Jesus estava ensinando os discípulos quando chegam as crianças alvissareiras e, juntamente com suas mães, logicamente barulhentas, né? Ansiosas, não diz quantas crianças, se eram muitas ou poucas, mas eram algumas crianças que estavam, que era um costume da época, os costumes dos judeus, levarem as crianças para tomarem a bênção, para alguém que era respeitado como sendo uma pessoa, um espírito mais evoluído, uma pessoa de reconhecimento espiritual ilibado e elevado. Uma criança que todos faziam, uma pessoa que todos fariam deferência a ela como sendo um mestre, um profeta, alguma coisa diferenciada, alguma situação, uma pessoa diferenciada do público em geral. E pela algazarra que eles fazem, os discípulos se constrangem com isso, né? E se revoltam, quase que revoltam, né? Como diz repreendiam as crianças para que ficassem quietas, porque eles estavam atrapalhando os estudos. Tá? Essa situação era um hábito, logicamente, o que seria hoje como um passe, né? A imposição das mãos, a bênção que Jesus dava a essas crianças. Né? E logo ainda no 13, no 14, fala que é das crianças o reino dos céus. Aquelas que se assemelham às crianças que terão o reino dos céus. E nós vimos, na semana passada, o reino dos céus. Nós vimos ou na semana retrasada, né? Nós vimos que ficou concluído realmente por nós. Nós concluímos, né, que o reino dos céus não é um lugar físico, é um lugar mental, uma conquista, um estado de consciência, né, que nós adquirimos com a nossa evolução espiritual, com a nossa capacidade de termos elevado a nossa frequência vibratória espiritual, a elevação espiritual que nós conseguimos, essa paz espiritual que é considerado, que é tendo o reino dos céus. Né? Então, diz que o reino dos céus é aquele que será dado, vai ser recebido para aquele que se assemelha a uma criança. E o que a criança faz quando lhe damos alguma coisa? Quando damos alguma coisa para uma criança, ela recebe aquilo com interesse, com curiosidade. Ela tem uma participação alegre naquilo que é dado a ela,
seja ela qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer presente, em qualquer situação. Né? Então, ela recebe tudo com naturalidade, com humildade, com curiosidade, com ânsia de saber o que é aquilo, por exemplo, um brinquedo, alguma coisa, como é que funciona aquilo. É perseverante esse interesse com ela. Recebe com docilidade, recebe com simplicidade, recebe com espontaneidade, recebe com toda essa meiguice própria da criança, com toda a inocência própria da criança. Né? Então, é isso que nós, nos assemelhando, nós conseguimos almejar, conseguimos receber o reino de Deus, o reino dos céus. E além disso, nós temos que considerar também todo o amor, a confiança, a fé que nós temos que esse reino do céu existe, que ele que nós somos perfectíveis em almejá-lo, que nós somos próprios em almejá-los. Né? E Carlos Torres Pastorim faz uma comparação muito interessante através dessa fé e confiança plena que nós devemos ter. Ele diz o seguinte, que uma criança, mesmo quando ela é surrada pela mãe, ela é batida, né, porque fez uma arte, não sei o quê, então tomou uma surra, né? A criança chora, se revolta, briga, xinga, mas ela volta ao colo da mãe. É lá que ela volta, é lá que ela tem toda a sua segurança, toda a sua confiança, porque ela realmente confia plenamente naquilo que a mãe está fazendo. Não que ela aprove totalmente, mas que ela se reporta à mãe dessa maneira. E é como nós temos que nos reportar realmente ao reino de Deus, ao receber o reino de Deus, com toda a fé, com toda a confiança, com toda essa segurança necessária, sabendo que estamos sendo recebidos, receptíveis, e estamos com essa condição de pertencimento a Ele, que nós não nos separamos, que nós somos em união com Deus, em união com toda essa espiritualidade que Jesus nos coloca, com toda essa elevação que nós podemos almejar. Vai em frente. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Roberto? Vamos lá. É interessante essa questão, né? Primeiro, a gente tem que entender também aí, não obstante Jesus faça referência à criança, né? E aí deixou bem claro aí o Chamelete, né? Lembrando essa questão da simplicidade, pureza, franqueza, né? Essa pureza de coração, né? Que tem a criança, né? De recepção, né? De ânsia, de não olhar as coisas com um olhar muito crítico, como nós fazemos já depois de uma certa idade, né? É um olhar mais puro, né? Até me recordo aqui de uma lição que um companheiro usava como alegoria, né, para tentar ilustrar, como se fosse uma questão assim de uma partida de futebol. Imagina uma criança que chega numa praça dessas de uma cidade do interior e tem lá outras crianças da mesma faixa de idade jogando bola. Logo, essa criança ela é acolhida. Ela mesmo que ninguém conheça essa criança, os meninos que estão jogando ali vão chamá-lo para entrar, para jogar, colocar ele num time e ele se enturmar, e isso vai trazer uma energia interessante para ele, que apesar dele pode até ter perdido o jogo, mas quando ele é questionado sobre essa partida, ele vai lembrar dessas questões interessantes que ele teve quando ele jogou a bola com o pessoal que ele sequer conhecia. Então, assim,
quando Jesus, não obstante se refira à criança em si, mas obviamente lembrando, né, que ele está tratando exatamente dessas qualidades que a criança guarda, né, essa inocência, essa simplicidade, essa pureza, nós também não podemos esquecer que isso se aplica aos adultos, né? Essa ideia, por quê? Porque essa criança é o adulto de amanhã, né? E aí, se nós aproveitarmos essa oportunidade da criança, que ainda guarda essa pureza, porque ainda não se revelou nela todas as suas paixões de vida pretérita, e começarmos a educar essa criança, evangelizando essa criança, né, se assim a gente pode falar, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, né, ou trazendo, vamos dizer assim, mais generalizado, uma educação moral, né, não uma educação intelectual somente, né, ela vai ser um adulto lá na frente completamente diferente. E quando essas paixões, obviamente, se aflorarem lá na madurice, né, quando ele já tiver maduro o suficiente, ele vai ter compreensão de conseguir combater ou pelo menos minimizar um pouco essa situação, né? E é nesse sentido aí que eu acho que a gente tem que entender, porque somente quando, né, nós colocarmos em prática essa nossa humildade, essa nossa pureza, essa nossa simplicidade, é que, obviamente, nós atingiremos o reino dos céus, né? Então, assim, apesar de Jesus, volto a repetir, se referir a criança, mas eu acho que essa questão dá para aplicar e deve ser entendida, né, de uma forma mais generalizada, né, pegando nós adultos também, né, está chamando a nossa atenção exatamente para essa ótica aí, né, que eu acho interessante a gente observar. Tanto é verdade que, se você pegar no começo da parábola, né, ela vai dizer exatamente isso, né? Então, trouxeram-lhe crianças para que impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreenderam eles. Quer dizer, os discípulos não queriam essas crianças. Molecada, passa para lá, nós estamos aqui conhecendo a sabedoria do Cristo, né? Com coisas de adultos, você... Então, quantas vezes nós também não fazemos isto, né? Quando nós nos vemos à frente, nos achando, né? Nos colocando num certo pedestal, como se nós tivéssemos o conhecimento de alguma coisa, como se nós dominássemos alguma coisa, e alguém que se aproxima, às vezes puro de coração, humilde, que quer ali aprender, né? Ou quer entender, e não sabe muitas vezes se portar, quantas vezes não falou, dá licença, né, vai para lá, sai para lá. Eu acho que, às vezes, eu nunca participei, mas eu acho que a experiência de vida me confere isso. Provavelmente, aqueles que participam aí do trabalho da entrega da sopa, né, com certeza, né, algum dia foi questionado por alguma daquelas pessoas, né, querendo saber um pouco mais, né, sobre... Que trabalho é esse que você faz? Que doutrina é essa? O que é esse tal de espiritismo? O que é? Pode ser, não estou julgando ninguém aqui, mas eu provavelmente, às vezes, já me peguei em situações dessas, que você não está num dia legal, ou você não tem... Você fala, cara, o que esse cara está perguntando? Está me enchendo um saco aqui que me pergunta, o cara está bêbado, às vezes está com o saco cheio, não entende nada. Quer dizer, por isso que eu digo, quer dizer, às vezes o sujeito está ali numa situação que ele está se colocando, né, de uma certa forma humilde, e nós não estamos entendendo, nós estamos fazendo o papel dos discípulos, nos achando, né, que somos melhores, porque estamos ali entregando um prato de sopa, e muitas vezes esquecemos desse trabalho, dessa questão aí, né? Nessa colocação que você fez, eu estava vendo o Evangelho por Emmanuel, e tem duas vertentes aí que eu acho que encaixa muito bem no que você colocou e também no que o Zé colocou. O primeiro sentido é que Jesus não quis única e exclusivamente se referir às crianças em razão de idade, mas sim às crianças espiritualmente falando, o que somos todos nós.
E o segundo aspecto que Emmanuel nos traz, eu preciso depois só pegar minha anotação, que eu não sei onde que eu pus, para dizer qual que está, qual livro que está. Ele também quis chamar a atenção, e o Emmanuel nos traz isso, das mães, para demonstrar a importância da educação, da evangelização desse espírito que nos foi confiado. Então, quando a gente não tem muito a noção, a gente vai, deixa vir as minhas criancinhas, tadinha, frágil, não, vem cá comigo. Mas o sentido, como em todas as parábolas, sempre é muito maior, muito mais abrangente do que uma simples questão de se colocar criancinhas, né? A gente fala criancinhas, coitadinho, é o frágil, né? E isso é para todos nós. Em termos espirituais, eu lembro muito do André Sobreiro falar que nós estamos engatinhando ainda. Ele sempre falou isso. Então, tudo que é falado é dirigido a nós todos, né? E aí vem naquele evangelho que eu tenho usado bastante, do João Ferreira de Almeida, ele traz que, como meninos, nós não temos que ver somente a idade física. Menino pode ser encarado como o carente em qualquer sentido. É o que você acabou de falar do cara da sopa. Assim, há meninos com relação a nós, e nós somos, relativamente a outros, mais esclarecidos, mais experientes, mais evoluídos. E ele traz uma passagem que, sinceramente, eu não conhecia, de Paulo, que está em Coríntios 14, 20, que fala assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Olha que colocação que Paulo faz, que se encaixa exatamente no que o Roberto colocou, no que o Zé colocou, e que complementa tudo. Vamos lá, quem mais trouxe aí para a gente? Eu achei muito interessante a colocação no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 8, quando ele fala que o espírito apesar de ser velho, e que ele fala em termos atuais, porque a sabedoria divina é tão grande que faz com que aquele espírito se esqueça de tudo e passa a ficar aos cuidados maternos de alguém que vai lhe dar amor, carinho, o que você colocou, que vai preparar esta criança para um futuro, para ser um homem de bem, para seguir de acordo com os ensinos morais do Cristo, né? Então, ele estava se referindo a isso. Eu achei muito interessante isso, porque eu também não consegui entender. Falava, mas o espírito não é velho, né? Mas o Evangelho explica muito bem isso daí. Para te complementar, Yerta, e eu acho que aí você vai entender melhor, tem a pergunta 383 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos a seguinte questão: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? E os espíritos respondem para Kardec: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante o tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação.
num dos nossos estudos, eu de cabeça realmente eu não me lembro qual, mas José colocou a questão da idade de 1 a 7 anos, que é quando se está fazendo, se está tendo a formação do caráter, do direcionamento, de tudo isso. Correto. Correto. Né? Correto. Bom, eu vou pegar essa sequência então, hein, tá? Vamos lá. Já emendando aí, essa passagem que você leu aí do Coríntios 1. É depois. O ser de meninos na malícia e adulto no entendimento. Né? É que eu falei Corinthians. Desculpa, é Coríntios. O Corinthians é depois. Exato, Corinthians depois. Esse é um. Ser de meninos na malícia e adultos no entendimento. Isso eu acho que não pode passar apenas como uma frase. Né? Então, por que Jesus não diz que já essas crianças que estão aqui como crianças mesmos, já estão prontas e apropriadas para entrar no reino dos céus, se eles têm para adquirir o reino dos céus, para receber o reino dos céus, se ela já tem não tem a malícia, já tem a docilidade, tem a doçura, tem a simplicidade. Né? Por que não? Porque realmente são crianças ainda, não são crianças espirituais. Aliás, são crianças espirituais, mas são espíritos que vêm de outras encarnações, que já vestiram um corpo de adulto, que já tem toda uma bagagem para ser corrigida e para ser acrescentada também, para ser lapidada suas virtudes e corrigidas seus vícios. Né? Então, vamos ter um exemplo, por exemplo, as crianças brincando, o relacionamento entre várias crianças. Logicamente, depois de meia hora, uma hora, sai uma briga. Sai uma briga, constantemente isso. É lógico que sai, não tenha dúvida, por um motivo ou por outro, tá? Que não vamos entrar no aspecto psicológico disso. Tá? Mas essas brigas, essas discussões, essas disenções que há entre as crianças não estão com malícia, não estão com egoísmo, não estão com orgulho ou com outro tipo de sentimento negativo, porque eles estão na idade da formação de sentimento, da formação através dessas inúmeras emoções que estão tendo. E acontece que daqui a alguns minutos, ou no outro dia, ou dentro em breve, as crianças são umas pelas outras perdoadas. Perdoadas simplesmente, assim, constantemente, sem, vamos dizer, sem pestanejar, sem algum outro tipo de reprimenda, coisa que no adulto não acontece. Coisa que no adulto, logicamente, que não tem toda essa situação, não existe isso. Porque o adulto já está com os sentimentos formados, já está com as suas emoções negativas muito bem arraigadas no seu espírito, na sua situação, nas suas necessidades de enfrentamento do mundo material normal em que vivemos. Usando a expressão de hoje, né, Zé? Já está contaminado pelo vírus. Do rancor, da mágoa, de tudo, né? Já está contaminado. Então, por isso. Não podemos esquecer aí, né, que isso é próprio da própria lei de esquecimento, né? Quer dizer, isso acaba confirmando toda essa situação, que nosso processo de reencarnação, né, nós vamos passando por um processo de esquecimento, né, até que a gente reencarna, e aí está naquele esquecimento absoluto,
E aí nós vamos passar por aquele período de adaptação que visa a doutrina aí, vai, né, até o período mais ou menos de 7 anos de idade, e depois a gente, então, já se encontra completamente aqui, né, e óbvio que, de uma certa forma, né, mais dia ou menos dia, né, as nossas paixões lá do passado vão se aflorar, né, então, por isso que é extremamente importante essa fala do Cristo, né, se referindo, né, às crianças. Eu gostaria até de fazer a leitura aqui do que o Emmanuel fala aqui, naquele livro Evangelho por Emmanuel, né, é o comentário do Evangelho de São Lucas. Ele vai dizer o seguinte, são palavras do Emmanuel isso, né? A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços da virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu a infância o símbolo da pureza indispensável à sustentação do ser na vida maior. Então, acho que isso, obviamente, completa toda essa questão aí, né, lembrada pelo Flávio aí, né, falada pelo Camelete. Uma sintonia tremenda. Continua aí embaixo, que eu estou com o mesmo texto aqui, vendo embaixo, aí ele fala assim, no reino de Deus, ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo bem, espontâneo, que é o que a criança faz. Lógico, sem dúvida. Bom, então, é a referência que ele faz, né, do que nós, né, temos que nos espelhar aí, né, para que a gente possa deixar de lado essas nossas paixões, né, porque agora, já depois de uma certa idade, né, o nosso orgulho e egoísmo sempre fala mais alto, né, e aí fica difícil mesmo para a gente poder, né, ter esse sentimento de humildade, né, Sim. De inocência no sentido, né, de pureza, né, uma expressão inocência, mas no sentido de pureza na expressão, né, o que a criança não tem, né, a criança, e é interessante, assim, a criança, ela até foi interessante, o Zé quando disse que a criança pode ter uma briga, um entrevero, tal, né, num jogo qualquer, mas aí me lembrei até, assim, quando a criança toma umas palmadas, né, repreendida. Se eu, hoje, adulto, tomar umas palmadas, né, no sentido de uma repreensão de alguém, eu posso guardar uma mágoa, né, um ressentimento, começar dentro da minha capacidade intelectiva, mas quem é esse sujeito que está me dando esse tipo de repreensão? Quem é ele? Pensa que ele é o quê? E aí você já viu aonde a gente vai, né? Para uma criança, ela recebe essa repreensão, logo, pouco tempo depois, ela já está dando uma resposta já de carinho, de abraço. Se você abrir os braços para ela, ela vem, te abraça, te dá um beijo. Ela não tem essa coisa desse ressentimento, né, que a gente guarda no coração, que é produto do nosso orgulho e egoísmo, né, que a gente vai deixando aflorar conforme a gente vai vivendo, né, sem falar, né, que, obviamente, as nossas escolhas agora são feitas, mas tem muito base no que nós já escolhemos lá no passado, né, a gente fica insistindo nos erros, né, então é interessante isso. É como você acabou de dizer anteriormente, Roberto, é a virgindade de sentimentos, como Emmanuel reportou, né? A virgindade de sentimentos. Então, nós somos criados simples, ignorantes, e por que já não aproveita toda a nossa simplicidade, toda essa nossa humildade de ser simples e ignorantes, e já não nos leva, já não nos oferece o reino de Deus? Por que não é assim, né? Por que realmente nós precisamos de tantas reencarnações para isso? Realmente, para deixar de ser o ignorante,
vai deixar de ser a criança, para realmente ser um adulto com a virgindade de sentimentos que têm as crianças. Que as crianças são, por exemplo, nessas disenções entre crianças, são levadas por emoções. E daqui a 5 minutos passa. Emoção passa. Emoção é material. Sentimento é espiritual. Sentimento, quando ele é arraigado realmente, leva as nossas, ou as grandes virtudes, ou as grandes paixões, ou grandes apegos. Os sentimentos formados. Tá? Isso nos faz entender também a parábola do filho pródigo. Tá? O filho volta para casa. Ele sai, aprende, bate cabeça, todas as provas, as expiações, todas essas situações desagradáveis, essas adversidades que tem que passar para que tenha um aprendizado realmente, para que evolua sua mente espiritual, e chega num certo momento em que ele realmente já volta para casa, ou seja, volta para o reino de Deus. Ele chega ao reino de Deus, ele recebe realmente o reino de Deus, porque teve a humildade de voltar para casa, de pedir o perdão, de pedir a aceitação, e teve já a compreensão daquilo que esta viagem para fora lhe proporcionou. Muito bom. Você viu de Lucas, no Evangelho por Emmanuel de Marcos, ele coloca que a criança é o futuro. E com exceção dos espíritos missionários, os homens de agora são as crianças de amanhã, nos processos reencarnacionistas. O trabalho redentor da nova era há de começar na alma da infância, se quiserdes divagar nos castelos teóricos da imaginação superexcitada. É lógico que a legislação será sempre a casa nobre dos princípios que asseguram os direitos do homem. Entretanto, os governos não poderiam realizar integralmente a obra renovadora sem a colaboração daqueles que hajam sentido a verdade e o bem com Jesus Cristo. E ele termina essa fala dizendo assim: cuidemos da criança como quem acende claridades no futuro. Compareçamos em companhia delas à presença espiritual de Cristo e teremos renovado o sentido da existência terrestre, colaborando para que surjam as alegrias do mundo num dia melhor. Ou seja, nós temos que, apesar de termos tido várias e várias reencarnações, nós continuamos aprendendo como crianças e seremos nós, no futuro, que vamos, de uma forma ou de outra, trazer coisas melhores para um mundo melhor. Você não viu nada hoje, Regiane? Eu vi um vídeo do André, do Arthur, eu sempre confundo, Arthur Valadares, e hoje ele citou, no meio do estudo, a questão 912 do Livro dos Espíritos, que ele fala assim, qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Aí ele fala que é praticando a abnegação, que daí seria vencer o egoísmo, né, a vaidade, aí abrir mão das nossas vontades e até direitos para benefícios do nosso próximo, ele fala. Aí tem mais coisa, né? Eu peguei só uns pedacinhos. É interessante, Flavinho, não sei se você permite ou não, mas que dá continuidade a essa leitura do Evangelho. Tem muita coisa boa. Sim, né? eu estou na mão aqui. O item 4 aí,
muito que parou, que se assemelham. Alguém tem o Evangelho aí na mão para ler? Eu tô. Esse item 4? Quer que eu leia? Leia. O Flavinho, pode ler, Flavinho? Claro, aqui é democracia. Não é minha vontade, não. Então vai, Vamos lá. vai ler. É o item 4? É. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostrar ele, desde o nascimento, tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. É o que a gente falou. Quer dar um tempo, Zé? Zé Roberto. Oi. Uma pausa, como você fala. Essa infância também no Evangelho é reportada de outra maneira. Né? A infância intelectual. Mais para frente, Jesus chamava assim a infância intelectual da criança, da criatura, de todos nós, né? Que nós estamos na infância espiritual. Então, nós nos identificamos como sendo fracos, os escravizados, os viciosos, as almas que habitam as regiões inferiores, tímidos, débeis, todos aqueles que necessitam de amparo, de consolação, e somos todos nós, né? Os ignorantes, que têm necessidade de esclarecimento, e somos todos nós. Essa multidão, ele termina, essa multidão dos aflitos e dos infortunados, né? Esse bálsamo soberano é o amor e a caridade, né? Que realmente nos fazem, desde que atinjamos essa condição, que nos faz realmente receber o reino de Deus, receber o reino dos céus, que é a paz espiritual. Mais algo aí, gente? Zeza? Oi. Cadê o Zezinho? Zezinho. O que vou arguir, então, vou pressionar. O que o pessoal da evangelização infantil tem a dizer das crianças e o reino de Deus? Tem alguém deles aí? Tem eu. Tem? Olha, Regiane. A Rê também. Tem a Rê. Desculpa, eu não sei. Sim, é muito importante isso. Eu gostaria de ouvi-las. Possível. Eu acho que já foi falado, né, essa questão da pureza da criança, que apesar de serem espíritos milenares, né, espíritos que já viveram muitas outras vidas, pela lei do esquecimento, eles vêm com essa pureza. Mas, ao mesmo tempo, dá impressão não, isso é, né, fato, que eles trazem uma bagagem porque eles fazem cada pergunta que você pensa, gente, onde eles aprenderam isso, né? É bagagem mesmo que traz lá das outras vidas, é alguma intuição, alguma lembrança que fica, né? E a gente sempre pensa como que eles são mais evoluídos que a gente, né? Nossa, é impressionante. Mas, assim, eu não sei o que eu mais poderia acrescentar de tudo que já foi falado, né? Dessa pureza, dessa coisa de não ter mágoa, como o Zé falou, né? De
brigar, mas logo em seguida já fazer as pazes e de... Eu não sei mais o que acrescentar, assim. Acho que já foi falado tudo aqui. Rê, o que você diria mais? Ai, não sei também, porque eu acho que também já tudo que eles falaram, assim, né? Ainda mais agora que a gente está um pouquinho mais distante das crianças, quando a gente está mais perto, a gente vai lembrando mais as coisas, assim, que eles vão, né? Ah, e uma coisa que eu lembrei agora, assim, que no começo, né, quando a gente começou a evangelização, tinha aquela preocupação, né, da gente, principalmente os pequenos, né, os menorzinhos. Como que a gente vai falar, né, da doutrina, do espiritismo para essas crianças pequenas que estão vindo pela primeira vez? Gente, não tem mistério nenhum. Você pode falar de qualquer coisa com eles. Eles não se espantam, é como se eles já soubessem, é como se para eles fosse a coisa mais natural. A gente fala de reencarnação, fala de todas essas parábolas de Jesus, fala de tanta coisa, assim, é impressionante como que para eles não tem mistério, eles não se escandalizam com nada, não, sabe? É muito impressionante isso. A naturalidade com que eles absorvem os conhecimentos e que como que é tranquilo para eles o entendimento. Eu lembro quando eu fui falar de fluido cósmico universal, eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar esse negócio? Mas eles absorvem de uma forma que eu falo, meu Deus, é impressionante. Os mais velhinhos aqui os mais velhinhos aqui na reunião vão saber direitinho, vão confirmar o que eu vou dizer, de que na nossa infância nós não aprendíamos essas coisas assim tão fácil. Não. Muito diferente hoje. Nível de aprendizado evolui, a facilidade de aprendizado evolui constantemente. E você não precisa ter medo de falar as coisas com eles. Eles entendem, aceitam e recebem muito bem qualquer ensinamento. E hoje em dia também tem outros meios, né? Tem videozinho, tem musiquinha. Antes era só livro, né? Agora os meios de comunicação... tem que entrar na onda deles, né? O que eles estão mais acostumados, é o que mais prende a atenção deles, é isso. Você ficar falando só na frente deles, eles não vão querer prestar atenção. Essa idade que vocês estão lidando com as crianças é a idade chave da formação dos sentimentos. A formação não só intelectual, mas a formação de sentimentos de gratidão, sentimentos de piedade, sentimento de sentimentos morais de modo geral. Ô Zé, para complementar aí, no livro Consolador do Emmanuel, Chico, pergunta 223 é a seguinte: há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidade de êxito ao trabalho de iluminação? E o Emmanuel coloca da seguinte forma: a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idade para o serviço de iluminação espiritual. Os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos, no capítulo das noções evangélicas. E o idoso não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos da sua necessidade própria. É certo que as aquisições de um idoso em matéria de conhecimentos novos não podem ser tão fáceis como as de um jovem em função de sua instrumentalidade sadia, fisicamente falando. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor a experiência da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço de iluminação de si mesmos, considerando que,
Se a idade avançada é a noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma vida nova. Então, o que eu vejo aqui é que o papel tanto da evangelização, como das mães, como de todos nós, é de suma importância em todos os momentos da nossa existência. Porque o velho de hoje vai ser o novo de amanhã. E vice-versa. É uma constante. Esse ciclo termina e inicia, termina e inicia. Por isso que nós estamos aqui há tantos e tantos anos. Então, a facilidade que a Ana e a Regiane colocaram foi mais difícil na tua época, depois veio a minha do Roberto, depois tem a da molecada hoje. A coisa evolui. Cada dia eles estão vindo com apesar de não estar latente, está adormecida, está na cabecinha deles. Isso tem uma proposta. Posso falar? Pode, claro. Uma coisa que me marcou bastante no papo que a gente está fazendo agora e nas leituras que eu fiz, não entrando na psicologia, mas a gente falou que a criança ela não tem ressentimento, mas ela tem a memória. E que isso é muito importante nas fases depois da adolescência e depois principalmente da fase adulta. Então, por isso que o papel da mãe, né, do pai, da religião que seja, é extremamente importante, porque a gente vai estar sendo responsável pela primeira base dessa criança. E eu pensando, tudo que eu estava estudando hoje, e numa palestra que eu estou fazendo desde segunda-feira, e que ontem o foco foi muito o que a infância te causou na vida adulta, coloca bem isso, né? A nossa memória. A criança ela não tem ressentimento, ela logo pede perdão, pede desculpa, é uma gracinha, só que isso vai ficando armazenado na memória dela. E aí, lá para frente, a gente vai ver, né, a fé que ela vai ter, a demonstração de carinho, de amor, de respeito, porque ficou tudo nessa primeira base. Então, a nossa responsabilidade é extremamente importante. E dentro desse momento que a gente aí está de pandemia, eu penso que a gente ficar em quarentena, né, dentro de casa, é a gente voltar a se encontrar com a nossa criança, que todo mundo tem medo de se encontrar com essa criança, né, dessas emoções, desses sentimentos, porque provavelmente todo mundo tem alguma raiz que precisa ser trabalhado, que ficou marcado lá atrás. E a gente sempre pensa em não trabalhar ou não buscar por medo, por algum incômodo. Mas isso vai sempre afetando no nosso relacionamento, nos nossos pensamentos, na forma de olhar o outro, na forma de julgar o outro. E isso aqui, pelo que eu entendi, né? E Jesus condena nossos pensamentos. E a gente, quando a gente tem essa noção, a gente vai trabalhando, né, todos esses pontos que a gente precisa melhorar, buscar sabedoria para o momento, né, do encontro com ele. Eu tive esse fechamento aqui. Eu só não concordo Muito com você bom, nesse último que você colocou aí, que Jesus condena. Jesus não condena nada. O Espiritismo não condena nada, Jesus não condena nada. Tanto que Paulo falou, tudo me é lícito, porém, nem tudo me convém. Em cima da outra. Consciência, né? Sim. Eu até marquei aqui um ponto, porque eu também achei isso bem forte. Mas eu vi em um dos textos que eu li, agora eu não sei, não foi nos livros evangélicos, foi até, eu acho, de outra religião que eu acabou puxando. Aí você tem que tomar muito cuidado, é o que o Roberto falou semana passada, que eu não estava presente, mas eu vi depois, eu editei para colocar
no nosso YouTube, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos lendo. Não estou condenando absolutamente ninguém, mas nós sabemos quem tem que ler e quem não tem, né? Às vezes a gente pega um texto aí, especificamente nesse caso, eu não sei se foi ou não, na internet aleatório, e vem uma questão que Jesus condena. Não, Jesus... Você pode pegar o Evangelho, a Bíblia, não fala em lugar nenhum que Jesus condenou isso, aquilo, aquilo outro. É interessante isso, Silvana, que você falou, né? E se a gente fizer uma autoanálise, lógico, nós estamos falando de criança, estamos falando de educação, que tem a ver com evolução, mas se a gente fizer uma autoanálise, né, de quando nós estávamos lá na nossa educação formal, vamos chamar assim, né, dando os primeiros passos na escola, a Zeza está aí, foi professora, a Ierta mexeu com a educação, era completamente inconcebível o que nós temos hoje, que é fantástico, que é essa inclusão, essa mistura de todos os gêneros que nós temos de pessoas, sejam elas com dificuldades mentais ou não, nós temos esse trabalho de inclusão. E é fantástico isso, porque a criança ela tem um poder de assimilação, de não discriminação muito grande, com raras exceções, lógico, sem dúvida nenhuma. Mas, num modo geral, é muito interessante isso. E essa criança hoje, amanhã um adulto igual nós, ela vai ter uma visão completamente diferente do que nós temos. Nós temos, por mais que muitas vezes escondemos isso em nós, mas nós temos uma dificuldade muito grande para lidar com o diferente, né? Com aquilo que não é, vamos dizer assim, que nós tarjamos de normal, né? Nós entendemos como normal, né? Eu aceito, eu tenho respeito, eu tenho educação, mas eu não consigo trabalhar muito bem com isso. Né? Essa criança, não, ela age de modo natural. E isso é bacana, porque isso você vê, né? Você percebe. Se você olhar para uma pessoa que está sendo respeitosa, mas não consegue ser natural, daquele que está sendo natural, né? Com essa nossa diferença que nós temos aí, né? Com essa inclusão na educação, né? Se a gente puder fazer uma comparação com isso daqui, né? Então, na verdade, é isso que Jesus quer, né? O que Jesus quer de nós é exatamente essa, que nós tenhamos o olhar da criança, né? Que nós, vamos dizer assim, que nós consigamos agir como a criança, né? Roberto, mas não se pode comparar a criança do passado com a criança agora atual. São completamente diferentes. É exatamente isso. Mas eu fui educado, seja a educação na minha casa, seja a instrução na escola, com uma coisa que não era expressa, mas era uma segregação velada. Tinha uma segregação velada. Na minha sala não tinha nenhum DAO que estudava comigo. Nunca nenhum DAO estudou comigo, nenhuma fase da minha educação. Isso é inconcebível. Hoje a criança que tem uma deficiência, um autista, qualquer, vai estudar na mesma classe que o gênio, que o Albert Einstein se reencarnou, vai estudar com ele lá na salinha dele, eles vão conviver junto. Então, isso é fantástico. Você tem algum preconceito? Não tenho preconceito, né? Mas tenho dificuldade, sim, por que não? Como é que vocês lidam naturalmente com ou você age como se ele fosse com perdão da palavra, um retardado mesmo, né? Fica cercando ele, protegendo ele, como se ele fosse, né, se matar, ou sei lá o quê. Né? Não, é um espírito ali que tem a sua limitação por causa de um corpo físico, mas pode ser que ele seja muito mais genial do que eu possa imaginar.
Ele está limitado ali, né? Só te fazer uma pergunta. Isso se deve a sucessivas reencarnações nossas, não é? Essa evolução, Zé, de acordo com o que o Zé colocou, e o Flavinho, as nossas, como é um ciclo, você nasce, renasce, você vai nascendo, renascendo melhor, não é? Pelo menos essa é a evolução que eu vejo. Não é E as isso? oportunidades que as crianças têm hoje. Na minha época, não tinha as oportunidades que tem hoje para aprender. Mas evoluiu, né, gente? Tudo evoluiu, o mundo evoluiu. Então. Progresso. Então não pode ter comparação. Não vai ficar parado, não vai estagnar. Não é que não pode comparar. O que o Roberto colocou e que o Zé falou, na minha visão, é que exatamente isso. Vocês não tiveram essas facilidades. Vocês não tiveram esse monte de... Como eu também não tive. Como o Roberto também não teve. Como, por exemplo, os filhos da Lúcia e do William tiveram, estão tendo. Eles não tiveram. Isso também é evolução dos tempos. Agora, no que a Silvana colocou, eu vou passar amanhã no grupo, existe a pergunta 189 do livro Consolador, que é assim: que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? É grande, se eu for ler agora, nós vamos demorar, porque tem muita coisa para se falar. Mas no que ele termina, ele fala assim: buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriolas efêmeras da vida material. Então, amanhã eu coloco isso daqui. Eu acho que caberia até mais um estudo para a gente continuar. Vamos pensar isso essa semana. O nosso prazo já se esgotou de 1 hora. E eu falo que cada dia está melhor, cada dia está mais gostoso, cada dia está mais proveitoso, cada dia os ensinamentos que nós compartilhamos aqui, vamos dizer, está de melhor qualidade ainda do que sempre foi. Está fazendo o pessoal estudar, está fazendo o pessoal procurar. Então é isso, eu acho que estamos no caminho certo. Muito bem, Flavinho, é exatamente isso que eu acho que é um dos objetivos primordiais desses nossos encontros, é estimular a leitura, estimular o conhecimento, estimular não só a confraternização, mas cada um colocar alguma coisa, colocar o seu entendimento que teve dos seus estudos realizados. Maravilha. Que nós possamos manter esse nível, sim. Muito bom. Sem dúvida. Mais alguma colocação, pessoal? Então vamos lá, Ana. Você começou, você termina. Vamos lá. Vamos serenar nossos corações, elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo por essa tecnologia maravilhosa que nos conecta, que nos dá essa oportunidade de estarmos juntos, estudando, aprendendo. Obrigada pelos ensinamentos de hoje. E eu quero agradecer também, mais uma vez, a espiritualidade, por nós estarmos todos aqui com saúde, todos bem,
estudando e progredindo juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal, pois que é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja. Antes